Começando mais um Sardinha Responde só pra você. Só pra você. Eu ligo e eu desligo. Aqui em Ribeirão Preto, depois da experiência dos Estados Unidos, tô de volta pro meu público, graças ao bom Deus. Tô muito cheio de energia, apesar dos 50 anos, apesar das dores do coração, cicatrizes no corpo, cicatrizes na alma, mas não tem problema. O envelhecimento vem a partir do momento que você se entrega. Aqui no Sardinha Responde, eu falo o teu nome, faço a sua pergunta tal qual você escreveu, porque eu posso ajudar como pai, como filho, como atleta profissional, como profissional de educação física, como cantor, como tecladista, não importa, como amigo. Eu posso e devo continuar fazendo o meu trabalho, não importa onde eu esteja. Então, sejam bem-vindos àquela vozinha que vocês gostam. Sejam bem-vindos para mais um Sardinha Responde, eu que desligo e eu que ligo. Não esqueçam, se inscreva no meu canal se você achar relevante o meu conteúdo, se você achar que vai ser bom para a tua vida você participar de alguma coisa, mandando pergunta para mim e escutando o que eu tenho para falar. Tá bom? Deixe seu like, sua inscrição se por acaso você achar bacana. Sejam bem-vindos. Primeira pergunta do Igor Farias. Como eu escrevi no papel, eu não tenho como ver sua cara. Quando eu ver, eu começo a comentar tudo de novo sobre a sua figura, tá bom? Esquenta a cabeça. Escapou, hein? Vamos lá. Igor Farias. Por estar em casa, eu estou comendo bem mais. Existe algum treino ou alguns treinos que posso fazer em casa para perder o peso, mas manter a massa magra? Igor, meu velho, não existe musculação para perda de peso. Toda vez que você usar sobrecarga, seja com elástico, o peso do seu corpo em calistenia, seja no ferro na musculação, seja numa barra fixa, numa paralela, não importa. Você não vai perder peso, porque a musculação, 100% do tempo, ela é hipertrófica. Ela foi feita para isso. Você rompe tecido se você fizer esse exercício. Se você colocar um troféu, que é óbvio, o troféu da ENAF, parece outra coisa. Mas enfim, você pega um peso e faz um movimento, este peso, essa linha de tensão entre os seus neurônios controlando, células satélites, passando a parte elétrica, enfim, não importa. O rompimento de fibra é maior por causa da sobrecarga. E também o seu controle neuromuscular é apurado, melhora, por causa da capacidade que você vai ter que desenvolver para o próximo treino, para treinar com aquele peso. E conforme for até mais, fazer mais repetições, mas é uma luta diária fisiológica. Então a musculação faz a hipertrofia, e isso é ganho de peso, não perda de peso. Só que com um músculo maior, você tem a tendência a perder gordura. Você perde gordura quando você tem massa muscular maior. Por isso que a musculação é muito mais importante do que o aeróbico como queima de gordura. Não é perda de peso, é perda de gordura. Você aumenta a massa magra, essa massa magra vai aumentar o seu metabolismo basal, que é aquele metabolismo estagnado, aquele que você está sentado. Eu estou sentado aqui, estou acionando o metabolismo basal, que quanto mais massa magra, mais acelerado. E quanto mais acelerado, mais gordura. Ele é metabolizado como fonte de energia também, porque a massa magra é um tecido vivo, ele precisa de comida para viver. Agora a gordura é um tecido inerte que ele fica esperando você queimar ele ou acumular cada vez mais e tudo mais. Então, lembre-se sempre, para perder peso, musculação não é o certo. E não é bom você perder peso. Esse é o grande lance. Bom é você perder gordura. Para você fazer um treino ou alguns treinos em casa, você tem que usar alguma linha de sobrecarga de, elástico, peso do próprio corpo, um troféu, uma bala, lógico, uma bala de ponto .50, olha, dá uma sobrecarga boa, mais ou menos. Mas enfim, você pode também fazer, temos aqui também, nós temos também uma forma de você deixar mais rarefeito o ar. Então, esquenta a cabeça. Quando você para pensar, vou colocar aqui uma coisa bem bacana. O treino não vai importar se você fizer muita coisa errada durante muito tempo. Quando você erra no início ou poucos dias, não vai te trazer grandes malefícios. Mas o grande lance é você saber como usar o treino em divisões musculares. Tal músculo num dia, tal músculo no outro, descansou tantos dias para um, descansou tantos dias para o outro. Isso aqui, é o meu protocolo 0101.
Não é querer vender o protocolo, lógico que é meu ganha-pão, meu legado, mas essa plataforma foi feita com elásticos, peso do próprio corpo, com calistenia, para você treinar em casa. Eu estava fazendo ela no final do ano de 2019, quando pediram ajuda para mim, teve uns amigos que pediram por causa de saúde e tudo mais. E aí eu estava fazendo, eu já elaborei e fizemos, a plataforma ficou pronta. Eu tenho certeza que você gosta, vai gostar dela. Não importa, Igor, o seu treino tem que ser unidirecional com descanso. Musculação, ou seja, uma sobrecarga, nem for uma caixa de leite na mão, não importa. Você tem que fazer o treino e descansar o suficiente, que não é um treino ou alguns treinos, é a divisão muscular e a cabeça de que você tem que se exercitar. Como é que você faz isso? Nesse protocolo 0101, está à disposição na internet. Fechado? Segunda pergunta. Barba ruiva. A minha barba é branca. Lógico, eu já fui loiro quando eu era criança. Mas agora eu estou com cabelos e barbas prateadas, como meu pai fala. Barba ruiva, saca só. Mestre, tenho 40 anos e pratico musculação desde os 21. Por causa do coronavírus, nunca fiquei tanto tempo sem treinar. Tem alguma dica de treino para não perder o shape? Muito obrigado. Barba ruiva é o seguinte, 40 anos, velho, 30 anos, 50, não importa. Quando você treina bastante tempo, no caso você treina aí há 19 anos, desde os 21 até os 40, você vai sentir falta do treino na academia de qualquer maneira. Eu não estou pregando aqui, por causa do meu protocolo 0101, que foi feito para treinar em casa, eu vou dizer que é melhor para você. Não é melhor. O melhor é dentro da academia. Sempre vai ser. Sempre. Não importa onde você esteja, a não ser que você tenha outro objetivo, como crossfit, como funcional, como calistenia, que também são sobrecargas. Todos eles são musculação. É a musculação como base. Mas eu não quero falar uma coisa tola para vocês, tá? É uma coisa muito simples de você entender. Quando você treina com sobrecarga, para você treinar muito tempo, você adquiriu todo um controle neuromuscular sobre aquilo, um estímulo metabólico, estímulo de um monte de neurotransmissores que dependem de você treinar peso. É como se fosse um vício. O ser humano nasceu para ser viciado em alguma coisa, né? Nós temos capacidade muito grande de viciar em alguma coisa, seja em rituais, em gestos, em drogas, enfim, cada um escolhe o seu. Você, escolhemos o ferro. Então, a musculação. Você vai sentir falta de qualquer maneira durante essa pandemia louca do coronavírus. Mas ficar muito tempo sem treinar, você não precisa, é em casa. Por isso que eu falo, o protocolo 0101 não é uma mentira, não é uma coisa, uma plataforma idiota. É simplesmente uma plataforma cheia de vídeos, que nós temos um monte de coisa, filmagens excelentes, para exemplificar para as pessoas que não têm tempo, ou que tem que treinar em casa, ou tem que treinar no banheiro do aeroporto, que ele pode e deve treinar, ao invés de ficar como você, ficar tanto tempo sem treinar, entende? Dica de treino para não perder o shape, treinar. E como é que você treina? Sabendo qual músculo você treinar no dia, qual músculo você vai descansar, quantos dias você vai descansar de um treino para o outro e tudo mais. Na plataforma eu explico tudo direitinho e tudo mais. Aqui, o que eu falo para você, não pare de treinar. Treine em casa. Faça uma sobrecarga. Pega uma lâmpada, pega qualquer coisa. Lâmpada não, que é muito leve, tá bom? Capricha. Pega pega uma cafeteira. Cafeteira é bom também. Você pode pegar um elíptico, jogar nas costas, fazer um tris francês e tal. Enfim, eu quero que você coloque lei de sobrecarga dentro da sua casa. O aeróbio você pode fazer em qualquer lugar, dá uma caminhada na rua, sobe escada, faz o que você quiser. O aeróbio 20, 30 minutinhos, sem intensidade. Alterne os seus treinos de ferro com o aeróbio? Não, faz separado um do outro se possível. Faz o aeróbio de manhã, musculação à noite, à tarde ou vice-versa. Mas eu quero que você coloque a linha de raciocínio que precisa ter sobrecarga o seu treino, porque você está estimulado há 19 anos, sem controle neuromuscular para isso. As memórias musculares que as pessoas dizem, isso é básico de quem teve controle e já treinou, já tem uma capacidade neural muito maior, muito mais apurada. E você também é viciado, você tem o seu vício metabólico, o seu vício de neurotransmissores e tudo mais, que vão fazer você se sentir muito mais feliz quando você treina com sobrecarga. Fechado? Barba ruiva? Obrigado. Terceira pergunta do Gabriel Feliciano. Cara, Feliciano, eu tava lembrando esses dias, né? De pastor, eu tava lembrando do Marco Feliciano. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho visto muito YouTube aqui, nesse negócio de pandemia, eu tenho visto muito. E eu tava vendo algumas coisas muito legais. Por que muitas vezes é liberado igrejas
e templos do gênero e não pode ser liberado academias ou estúdios para as pessoas treinarem 3, 4 pessoas por horário com distância de 2 metros de cada um, com máscara, álcool gel e a porra toda. Isso foi uma guerra. Então nós fizemos aí no Santa Catarina, eu sou padrinho do pessoal da Power Team, meus amigos que fizeram uma geral, criaram um mecanismo para poder fazer os políticos, né? Infelizmente nós estamos forrados de governadores e prefeitos que são praticamente analfabetos em relação à saúde pública e não entendem que academia, que musculação, aeróbico, crossfit, artes marciais, tudo é saúde, sistema imunológico e tudo mais. E, enfim, então nós tínhamos que saber isso aí. Vou aproveitar e falar aqui, foda-se. Vamos lá, Gabriel Feliciano, mestre Sardinha, com qual frequência é interessante treinar em casa com o peso do corpo? Todo dia? Dia sim, dia não? Ou será possível atingir alta intensidade e fazer um grupo por dia? Obrigado. Gabriel, meu velho, é o seguinte, muito boa pergunta. Fazer alta intensidade em casa, com as coisas que você vai ter em casa, cara, é muito difícil. É muito difícil. Imagina um leg press 45 e alguém apoiar no seu peito para fazer em casa talvez o mesmo esforço, o mesmo nível de intensidade que você vai dar no seu treino. Fazendo um leg press, você tenta fazer com uma pessoa em casa. Você vai fazer 1 milhão de repetições. Colocar alta intensidade em fazer só um grupo por dia, eu particularmente acho que eu não conseguiria. Ou acho pouquíssimas vezes eu conseguiria. Eu tô falando eu por causa da minha capacidade de raciocínio, de biomecânica, que eu tento fazer um monte de coisa e tudo mais. Eu não conseguiria colocar intensidade. Então a minha opinião, a forma de pensar é o seguinte: a frequência para você treinar em casa tem que ser montada em função dos músculos. Se possível, separar os músculos de empurrada e os músculos de puxada em outro dia. Isso é uma boa. Isso tudo eu explico na plataforma 0101. Por quê? Porque se você fizer todo dia, você pode e deve treinar todo dia em casa, porque a intensidade não está alta. Então, se não está com intensidade alta, você tem que fazer pelo menos um pouquinho mais de volume. Ou você fazer a intensidade e o volume curto, porque você vai descansar pouco, curto também, para voltar a treinar mais para frente, ou seja, no próximo treino. Então, fez tudo de empurrada na segunda-feira, tudo de puxada na terça. Na quarta, você pode treinar de novo. Passou-se 48 horas, fisiologicamente falando, 48 horas já é o suficiente para você recuperar a musculatura como resistência muscular localizada. Como hipertrofia, você precisa de 72 horas, mas só se você treinar com intensidade muito alta. Como você não vai ter grandes recursos em casa para treinar com intensidade alta, o que você faz? Você coloca mais intensidade nos movimentos do seu treino. Isto é um grande... Eu tenho que falar, não adianta. É o ponto zero, cara. Quando você aumenta a intensidade, você aumenta o tempo sob tensão durante aquela execução. Com o ponto zero, você faz qualquer peso se transformar em pesado e a sua intensidade aumenta. Então você pode manter o seu shape, fazer o objetivo de alta intensidade, mas dentro do que você tem disponível em casa. Eu tenho só um elástico, o peso do próprio corpo e tenho, tenho uma cadeira. Quando você usa uma sobrecarga pequena, você tem que aumentar a intensidade de uma forma que aumente o tempo sob tensão. É assim que eu criei o ponto zero. Então o ponto zero foi criado 100% por mim, porque eu pensava em dificuldades minhas para treinar pesado a vida inteira. Eu tenho 35 anos de carreira, não posso fazer isso. Minhas juntas, ligamentos, músculos, tecidos moles também não iam aguentar. Então eu tenho que fazer uma linha tênue. Alguns movimentos, usar mais controle, cabeça e colocar intensidade por causa do tempo sob tensão. Então o ponto zero, fazendo as paradas isométricas de 5 segundos na parte excêntrica, submáxima e tudo mais, vai ficar muito melhor. Então você põe um pouco mais de intensidade usando o ponto zero e você ao mesmo tempo descanso suficiente de pelo menos 48 horas para resistência muscular. Você não vai perder o shape e vai se sentir muito bem. Próxima pergunta, Edneia Silva. Adoro quando vem pergunta de vocês meninas, porque a gente tem uma noção básica de que vocês têm muito mais dúvida do que os homens, mas vocês fazem menos perguntas que os homens, porque normalmente a mulher fica meio acanhada, sempre tem um preconceito da sociedade. Então, beijo para todos vocês. Por favor, não deixem de fazer a sua pergunta. Exponham exatamente a sua opinião, a sua verdade, a sua vontade. Isso está incluído em todos os meus canais. Eu faço questão de deixar bem claro que vocês são
tão importantes como os homens, é lógico, mas que vocês precisam muito mais de atenção e carinho, respeito e tudo mais, porque vocês enfrentam muito mais problemas que nós. Os seus adereços para competir são diferentes, são mais caros, vocês têm que enfrentar muito mais vagabundo na sociedade, enchendo os sacos, falando para vocês que vocês não devem fazer isso, não devem fazer aquilo. A vocês, meninas, também têm que enfrentar, às vezes, o preconceito da própria família. Então a família às vezes fala pra você, por que vai ficar forte, ou por que vai fazer motocross, ou por que vai jogar vôlei, que é mais bonito. Então vocês têm muito mais dificuldade de fazer a pergunta. Então, Edneia Silva, com muito prazer vou responder pra você. Vamos lá. Mestre, você é o cara. Que nada, querida. Adoro o seu canal. Pergunta, né? Sardinha responde. Obrigado mais uma vez. Vocês sabem muito bem como é que funciona. Pra mim, o importante é que vocês entendam que eu sou verdadeiro, que eu tenho estudo e tenho aplicabilidade de tudo, então eu tenho que fazer o meu melhor. Não significa que eu sou dono da verdade, tá bom? Muito obrigado, beijo. Nessa quarentena estou treinando com elásticos. Excelente. Ao longo do tempo, é possível ter ganho de massa ou o corpo vai acostumar? Muito boa pergunta, Ednéas. Tá vendo como eu falei? Vocês têm muito mais sensibilidade para algumas coisas que são óbvias, inclusive para vocês. A mulher tem uma facilidade muito grande para perder massa magra por causa da quantidade de testosterona, os hormônios. Os hormônios anabólicos são menos fortes em vocês, são menos produção. A produção é muito menor diária. Mas não é só essa a questão. A questão de você treinar com elásticos, o corpo acostuma? Lógico que acostuma. Só que ao longo do tempo, você treinando em casa, ou você treinando só com elásticos, a linha da sobrecarga vai parando de funcionar. Por quê? Porque o corpo muda um pouco, até você poder treinar em seguida, treinar bastante vezes, ou treinar mais intenso, mais longo, alguma coisa assim. Fazer um treinamento menos pausado, com menos descanso de uma série para outra e tal. Você tem ganho de massa muscular? Lógico que tem. Aumenta, não tem dúvida. Mas não tanto quanto na musculação, dentro da academia, com as máquinas, com a sobrecarga maior, você modulando as cargas, aumentando e diminuindo as repetições, diminuindo a carga e aumentando as repetições, enfim, os estímulos são muito diferentes. Só que você treinando com elástico é o mecanismo que você tem agora, é o que você tem para você. Então, vai acostumar? Vai. Vai ter benefício? Lógico que vai. Mas vai ter ganho de massa magra? Depende. Se você está um gráfico abaixo, eu estou sem treinar, então você vai ganhar massa magra para ficar no seu básico, comendo bem, porque você tem que comer. Queimar gordura ou aumentar massa depende do que você come e o que você gasta. É ápice e déficit calórico, só isso. Tá bom, querido? Agora, o corpo vai acostumar? Com toda certeza. Para isso você pode colocar um monte de intensidade diferente, 1.0 meu, tem sistema pirâmide, que você pode aumentar, pega um elástico, 3 elásticos diferentes, para você aumentar a sobrecarga de uma série para outra, ou você começar fazendo muita repetição na primeira série e na segunda você descansar pouquinho, você precisa aumentar só um pouco de peso, não precisa fazer tanta sobrecarga. Você tem que usar a criatividade para que o seu corpo não acostume, nesse padrão do coronavírus, etc. Mas que isso funciona, para o resto, funciona. Você tem que pensar que a musculação, tem que ser muito criativa. Você não pode ficar viciado em fazer só supino, desenvolvimento inclinado e crucifixo. Não, tem que fazer um monte. Não precisa começar por tal coisa. Comece por qualquer um. Comece por qualquer movimento. Faça tudo. O grande profissional da educação física, modéstia à parte, eu gosto de pensar desse jeito. Eu gosto de pensar assim, porque é assim que eu faço. Mas o profissional da educação física faz a musculação, ou faz o esporte, faz a musculação, faz a atividade física se transformar num recreio, numa brincadeira. Que é isso o grande lance. Você controlar, mas tem que se divertir ali dentro. Então, vai acostumar? Vai. Vai aumentar a massa magra? Vai, dependendo do que você comer. Mas, ao longo do tempo, você vai descobrir que dentro da musculação você tem muito mais benefício. Fechado? Obrigadão. Próxima pergunta. Rui Lacerda. Cara, isso é nome de escritor famoso. É Rui Barbosa. Lacerda. Esquenta a cabeça, mas o nome é bonito, Rui, tá bom? Não deu pra me ver tua foto porque eu tô no papel. Agora é pobretão, tá bom? Mas não esquenta a cabeça. A lâmpada é nova. Então vamos lá. Sardinha, eu sei que em breve as coisas vão normalizar, se Deus assim permitir. Mas existe alguma ficha de treino específica para quem quer treinar em casa? Estou muito ansioso para voltar a treinar na academia. Ui, eu também, velho. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu fiz alguns treinos aqui em casa, na época mais barra pesada, e aí começou aquele negócio, você faz, eu tinha que colocar muita intensidade com os elásticos, então eu usei muitos dos meus princípios aí, né? O 0.0 é o primeiro que eu mais uso e tudo mais, mas enfim, não é isso não, eu só queria exemplificar para você que eu comecei treinando aqui, eu tenho meu ginásio,
E aí, como a academia ficou fechada, o ginásio ficou fechado igualmente, não tinha problema de contaminação, nenhum problema. Então eu vou lá, higienizo tudo e poderia treinar. O problema é que agora começou alguns extras, né, como as dores nas costas, não sabia o que acontecia e tal. Então também teve isso. Então eu também estou ansioso. Fiquei aí 3 dias sem treinar, já é o suficiente para ficar louco. Imagino vocês que estão sem treinar na academia. Mas, existe alguma ficha de treino específica para quem treinar em casa? Não. Por que não existe? Porque você pode treinar quantas vezes você quiser em casa por semana, 6 vezes por semana, e você pode fazer as divisões musculares manipuladas. Então, por exemplo, fazer tudo de empurrada num dia, tudo de puxada. Eu costumo falar sempre A e B, depois A e B, e depois A e B, depois descanso no domingo. São 6 dias de treino que você treina 3 vezes a semana, todos os grupos, e depois descansa no domingo. É muito pesado? Não é não. Pelo nível de intensidade que você vai dar em casa, essa é uma ficha eficiente. Mas pode ser uma outra? Pode. Você pode fazer tudo num dia, ter um puta de um gás, fazer peito, costa, ombro, bíceps, tríceps, quadríceps, femoral, panturrilha, bíceps tibial, panturrilha, abdômen. Faz tudo num dia. Dia seguinte, você não faz nada. Faz aeróbico, faz uma bicicleta, caminhada, não sei o que, vamos. O que você quiser de exercício cíclico, de 25, 30 minutinhos, sem tanta intensidade, tá? Mas se quiser fazer intensidade também pode, não tem problema. Vai depender do que você comer e do seu objetivo, beleza. Aí o terceiro dia, dá pau de novo no corpo todo. Depois descansa, depois descansa e treina o corpo todo de novo. São 3 vezes na semana, só que você vai fazer o corpo todo num dia. Então tem que diminuir a quantidade de exercícios. O volume não vai tão longo. A intensidade fica boa, mas o volume é mais curto. Então existe uma ficha de treino específica? Não. Existem variações de um mesmo treino e divisões musculares diferentes para o que você precisa. Há quantas vezes na semana que eu vou treinar? Só você que me fala. Eu posso treinar 6 vezes com a pandemia? Pode. Você não vai conseguir colocar intensidade suficiente para se prejudicar treinando 3 vezes por semana. Agora, se você estiver fazendo dentro da academia, com muita máquina, muita sobrecarga, um monte de coisa, não tem como você ter progressos em volume muscular treinando 3 vezes por semana. Você ganha, mas depois você começa a ter um gráfico de catabolismo, que é você destruir mais do que construir. Não dá tempo do músculo recuperar. Então a musculação, ela não é específica. A musculação, ela é muito abrangente. Você faz todos os objetivos, desde competir até perder gordura, até aumentar massa magra, ou você fazer para saúde, qualidade de vida, ou vida de qualidade, não importa. Como meu amigo Leandro Twin fala. Rui, lembra sempre, ficha específica você pode ou não ter, mas tem que ser o seu objetivo em primeiro lugar. Eu quero isto, então monta uma divisão para isso. Tem um monte de explicação técnica para isso, porque fichas de treino tem todo santo dia uma coisa nova, tá bom? Mas sempre pensa que você tem que ter descanso de um treino para o outro treino do mesmo grupo muscular. Fez peito hoje, no mínimo 48 horas de descanso se você não tiver com grande intensidade, e 72 se você estiver treinando com bastante intensidade, ou se você conseguir alguma forma de treinar intenso em casa, além da conta. Fechado? Próxima pergunta. Elson Bismarck. Cara, tem um amigo chamado com o sobrenome Bismarck. Velho, como eu queria ver a foto de vocês pra sacanear. Porque eu tava acostumado a fazer isso já, né? Eu olhava a fotinho, vocês colocam, o cara põe uma piscina atrás, o outro põe um dedo, Enfim, salve mestre! Sem treinar por causa dos vírus, maldito. Verdade. É verdade. E o desespero está começando a bater. A partir de quanto tempo sem treinar o corpo? A partir de quanto tempo sem treinar, o corpo começa a ter... O que está escrito aqui? A ter rendimento, as primeiras perdas. Escrevi errado nessa porra. Salve, mestre! Vou de novo. Sem treinar por causa do vírus maldito e o desespero está começando a bater. A partir de quanto tempo sem treinar o corpo? Sem treinar, porra, vírgula. O corpo começa a ter as primeiras perdas. Alguma coisa assim. Desculpa, Elson. Eu que escrevi errado, só que eu sou garancho. Foda-se. Elson, é o seguinte. Existe um tempo recuperatório para cada um dos treinos, para cada intensidade que você dá. Como eu falei para todo mundo, se você treina muito intenso, uma linha de intensidade alta no treino, você vai precisar de um tempo de descanso maior, 48 horas, ou talvez 72 ou 96. O Dorian falava para todo mundo que o bom era você treinar um músculo a cada 7, 8 dias.
né? E ele falou isso pessoalmente para mim, porque eu estava perguntando para ele sobre a panturrilha, que eu falava para todo mundo, a maior parte das genéticas dizem que a panturrilha, dizem não, para mim, contavam para mim, os meus alunos, mais de 1000 que eu já tive na minha carreira, que a panturrilha fazendo mais vezes por semana tinha mais resultados. E ele fazia uma vez, e a maior panturrilha do mundo, uma das melhores, mais bonitas, homogêneas para mim. Então eu perguntei isso para ele no curso em Porto Alegre, que eu fui o tradutor de todas as técnicas dele, fiz uma apresentação para ele, eu e Carol Bittencourt, Miss Universe. Foi um prazer, Carolzinha, beijo pra você, Deus abençoe. E nós fizemos uma apresentação para ele nesse dia. Por que eu tô falando isso? Porque é uma experiência muito boa. Os 6 ex-Mr. Olímpia, eu vou brigar com ele? Não. Eu tô falando assim, cada pessoa tem o seu tempo de descanso, até pelo quanto que você está treinando, o tanto que você está comendo e o tanto que você está dormindo. Só que, se uma média básica para resistência muscular localizada é 48 horas de descanso. Para hipertrofia, 72 é ali. Só que, como em casa, normalmente você não vai conseguir dar intensidade suficiente, eu já respondi em umas outras perguntas aqui, então a teoria é que aumentei a intensidade, o tempo de descanso vai ter que ser maior. E aumentei o volume, também o tempo de descanso vai ser maior de um treino para o outro. Mas a partir de quanto tempo o músculo começa a ter perda? Geneticamente falando. Vocês têm a sua alimentação, a sua genética, o seu descanso e a intensidade do seu treino. Então, qual é esse tempo? Indefinido. Não tem como, é muito relativo. Teria como eu falar para vocês diversas explicações para falar assim, ó, eu peso 90 quilos, então eu estava fazendo uma flexão de braço e eu fazia 30 repetições. Difícil falar isso. Porque tem muita gente que com a biomecânica fecha os cotovelos, usa mais tríceps e acaba fazendo muita repetição. O outro abre brain, faz a pegada aberta, não consegue fazer tanto. Mulheres têm dificuldade para lidar com o peso do próprio corpo, isso é uma regra básica fisiológica. Não, a maior parte da prática a gente conta isso. Se conta nos dedos as meninas que fazem barra fixa, as meninas que fazem flexão de braço com grande facilidade. Tanto que nas aulas de educação física mais simples do mundo em faculdade, você aprende que a mulher faz flexão de braço com o joelho no chão e que o homem faz com a ponta do pé, para dar alavanca maior, então o peso fica maior. Então a tendência é lidarem com o peso do corpo, as meninas, com um pouco mais de dificuldade, né? E essa é uma verdade. Então, o que é relativo? É relativo o quanto você vai comer e o quanto você tem de genética, o quanto você vai descansar, o quanto você vai beber de água, é uma somatória de coisas. Quanto tempo o corpo começa a ter rendimento? É lógico, se você parar mais que uma semana de fazer com sobrecarga, essa linha de raciocínio vai ficar muito exacerbada. Então, provavelmente, você vai ter uns grandes problemas de perder massa magra se você não estiver treinando com sobrecarga. Eu fiz só aeróbio porque não tinha nada a me fazer. Meu velho, pega um troféu. pega alguma coisa. Põe uma sobrecarga na tua vida que você vai sentir que vai ter muito benefício e o rendimento ou a perda tecidual vai demorar muito mais tempo. Não fique só preso no seu aeróbio. Fechado, Elson? Valeu!